Muito bom dia, queridos irmãos. Bom dia, bom dia. Hoje é sábado, glória a Deus. Que dia maravilhoso, que manhã linda que nós estamos vivendo na presença do Senhor. E nada melhor do que nós começarmos meditando, lendo a palavra do Senhor, não só tendo pouco momento, mas tendo um momento especial na presença do Senhor, um momento de qualidade, meditando na presença do Senhor. Então vamos ver o que o Senhor tem para nossas vidas neste sábado. Muito bem, queridos irmãos. Vamos então ver o que Deus tem para as nossas vidas hoje, neste sábado. Hoje aqui em Mission, estamos com um tempo agradável, amanheceu com 16 graus. Hoje, durante o dia, vai fazer calor, vamos chegar até uns 23, então hoje será um dia muito agradável de tempo, né? Não vamos precisar usar roupas muito pesadas, mas glória a Deus. Eu quero ler hoje um versículo apenas como texto base da nossa meditação, que na verdade ele tem referência a todo um capítulo. O certo seria ler todo o capítulo, mas não dá tempo. Mas eu quero ler esse primeiro versículo do capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha, queridos irmãos, esse capítulo 11 de 1 Coríntios, ele é um capítulo referência, né, em muitas situações. Ele, num geral, né, todo o capítulo, por isso que não dá tempo, e é importante você meditar, porque eu vou colocar alguns pontos aqui que vai facilitar na tua meditação, né? Mas o capítulo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele fazendo elogio, ele trazendo a repreensão, e nós encontramos instrução em todo o capítulo. Elogio que eu digo porque logo no versículo de número 2, né, ele fala: eu vos louvo por uma atitude, né, eu elogio, eu louvo vocês porque pelo que vocês estão fazendo. E já no versículo 17 ele já traz uma repreensão. Bom, agora nisso que eu vou dizer, eu não louvo vocês não, vocês estão errados, vocês estão agindo de uma forma errada. Então ele primeiro traz um elogio e depois ele traz, no versículo 17, uma repreensão, para que você possa entender quando você for meditar, porque o capítulo é muito cheio de revelações, muito cheio de... muito rico naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas você precisa, na sua meditação, buscar o entendimento. Por que eu digo isso? Porque quando você vê o capítulo 11, né, a partir desse primeiro elogio, porque o apóstolo Paulo elogia, por quê? Porque elogia por conta da postura da igreja, porque a igreja sustentava ele, né, financeiramente. Então ele diz, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim. Quando ele diz isso é porque a igreja sustentava ele financeiramente, né? Tinha como cuidar da vida dele. Então ele diz, eu vos louvo porque vocês se lembram de mim em tudo e vocês guardam a palavra, vocês retendes os preceitos como eu tenho entregue para vocês. Então ele está um elogio, olha, a igreja está cuidando de mim, muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês, e vocês também, eu tenho visto que vocês têm guardado a palavra. E aí ele entra numa instrução, né? E isso é um problema, porque, como eu digo, a palavra ela não pode ser lida. Então, se você pega um texto agora, a partir daqui do versículo 4 até o versículo 16, se você for ver de uma forma natural, de uma forma lógica, né, usando a razão, que é o que muitos fazem, acreditam que este ponto que o apóstolo Paulo está colocando é um ponto de doutrina, né, que ele está colocando para a igreja. E, evidentemente, muitos se apegam a isso. Por quê? Porque ele está falando sobre a mulher cortar o cabelo, de a mulher poder cortar o cabelo, de a mulher, como se a mulher fala na igreja, se a mulher não fala, né? E mais ainda, na verdade, do cabelo, né? Então, muitos lugares, muitas instruções usam esse texto ao pé da letra, mas não entendem que a palavra de Deus ela é
um documento espiritual, ela deve ser discernida espiritualmente. Então, se você usar isso ao pé da letra, então toda a palavra não vai ter lógica. Então, pessoas usam ao pé da letra isso e tem outras coisas que, não, aí tem que ser interpretado. E não, a palavra de Deus ela deve ser toda entendida, né? Porque é um livro espiritual e só pode ser entendido por alguém que é espiritual, por alguém que está buscando essa espiritualidade em Deus, esse entendimento e a sabedoria em Deus. Então, nessa primeira parte, ele está falando sobre o cabelo. Não vou falar aqui, porque senão vai demorar muito, mas apenas para que você possa entender. Ele está indo, na verdade, o que Deus está nos colocando aqui através do apóstolo Paulo é que para que não se entre num sistema religioso. Aqui ele está falando contra o sistema religioso, né? Um sistema religioso que podava, um sistema religioso que mostrava uma coisa externa, mas internamente era completamente diferente. E exatamente corroborando com aquilo que Jesus falava, o que importa não é o que entra dentro do homem pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. Ou seja, Jesus estava falando que, na verdade, muitas vezes você tem lá uma aparência muito bonitinha, que ele estava falando para os fariseus, estava falando para os líderes daquela época, para ministros daquela época. Vocês têm uma capa muito bonita, vocês parecem um sepulcro caiado, muito bonitinho por fora, mas por dentro é tudo podre. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre contrário. Depois você veja aí do versículo 4 até o versículo 16, que todos entendem que a mulher não pode cortar o cabelo, né? Falando sobre o homem, sobre a mulher, mas não, ele está falando sobre indo contra um sistema religioso que demonstra o quê? Uma fachada por fora e por dentro completamente equivocado, né? E logo em seguida, né? Porque desculpa, irmãos, eu falar um pouco rápido assim, mas eu quero que você aproveite tudo que eu estou dando essas colocações para que você possa meditar nesse texto, né? E com tempo, né? E Deus falar ao seu coração. Então, a partir daí, já no versículo 17, como eu disse, aí ele traz uma repreensão. Primeiro ele traz um elogio no versículo 2, depois ele traz no versículo 17 uma repreensão. Por quê? Olha o que ele diz. Nisto, porém, o que eu vou dizer agora para vocês, isto eu não louvo vocês não. Vocês estão tendo uma atitude muito ruim, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ou seja, o apóstolo Paulo, pelo fato de que a igreja cuidava dele, a igreja mantinha ele financeiramente e ele elogiava, mas quando ele tinha que chamar atenção, ele chamava atenção, ou seja, ok, vocês cuidam de mim, vocês guardam minha vida, mas o que vocês estiverem fazendo de errado, eu não vou passar a mão na cabeça não, né? O que nós temos visto muito isso, é que muitos líderes deixam de ser a voz de Deus por conta de um valor financeiro, né? Por conta de, eu vou deixar de ter meu salário, o meu salário vai diminuir, os que vivem, né? De um salário da igreja. Muitos deixam de ser a voz de Deus exatamente por causa disso, porque não querem perder, né, os seus grandes dizimistas. Então eles sempre estão aí passando a mão, tratando, né, pastoreando as crises de cada um, para que cada um se sinta muito bem, ou seja, aquele pastor legalzão que nunca corrige, nunca fala, nunca mostra, e esse é o tipo de liderança que ela é muito nociva, né, e faz mal. E na verdade não é que nós tenhamos que ser só líderes que chamam atenção, que chicote, nada disso. Quando tem que existir elogio, nós elogiamos. Quando você está tendo uma postura em Deus, existe elogio. Quando você não está tendo uma postura em Deus, você deve ser chamado a atenção. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala, nisso daqui eu não louvo vocês. Por quê? Porque eu tenho ouvido, ele fala no versículo 18, que quando vocês estão juntos, quando vocês estão congregando, o que está menos tendo aí é a presença de Deus. O que está tendo é dissensão, está tendo fofoca, está tendo um monte de heresia, vocês não estão tendo sinceros, ou seja, não há como Deus se manifestar aí. Então, ou seja, daquilo que estava chegando até o apóstolo Paulo. Então ele chama atenção, né? E aí ele fala sobre, a partir daí, do versículo 23 até o versículo 34, aí ele dá uma instrução, né, com relação a isso, de uma postura a respeito da Santa Ceia, da mesa do Senhor, da importância disso, né, de entender esse compromisso com o sacrifício. E é tremendo, porque apesar de ser um dos textos que mais se usam quando se ministra a Santa Ceia, mas existe uma profundidade tão grande aí, né, de você entender
o sacrifício de Jesus, para que serve o sacrifício e para quem deve ser servido, ou quem deve participar da Santa Ceia do Senhor, que quando nós tivermos oportunidade nós podemos até falar também sobre isso. Mas o que eu quero colocar para vocês é o que ele diz. Irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, que a tua postura seja uma postura, ou seja, que aquilo que eu estou vivendo, ele está falando, possa ser de exemplo para vocês e que vocês façam a mesma coisa. Que Deus te abençoe nesse dia, medite aí, irmãos. Você tem todo esse capítulo, depois, se Deus preparar, nós podemos dar continuidade lendo um pouco mais desse capítulo 11. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia perfeito na presença do Senhor, cumprindo a sua vontade. Amanhã, domingo, estamos aqui cedo na meditação da palavra de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.